Episódio 10. Uma breve história de Zio. Os Nodorianos tiveram uma vida muito dura para conseguir um assentamento e se desenvolver, visto que o planeta Zio é muito hostil com seus habitantes. Apesar de ser bem semelhante à Terra, em seus aspectos físicos e climáticos, há nele algumas diferenças chaves para que a vida esteja em constante estado de alerta. Por causa dessa constante apreensão dentro do planeta, eles acreditavam que haveria no espaço algum outro planeta parecido com o deles, onde pudessem viver em paz, sem as constantes preocupações que tinham ali. Assim, apesar do povo nodoriano conseguir, depois de muitos anos, se estabelecer e criar essas cidades prósperas e organizadas, eles mantiveram o pensamento de um dia encontrar outro planeta habitável, para que eles pudessem se mudar e viver com mais tranquilidade. Veremos um pouco então da história de Zio. Zio sempre foi um planeta bem hostil. Ele se enquadra totalmente na categoria de planeta habitável, tem tudo o que um planeta necessita para tal, e características para essa habitação de seres humanos terrestres. Tem oxigênio em níveis ideais, gravidade, temperatura, clima, ou seja, tudo da melhor forma possível. Mas, no entanto, os Nodorianos não veem o dia de irem para outro planeta. Isto ocorre porque em Zio, apesar de todas essas características, eles têm uma considerável quantidade de terremotos extremamente fortes em certos continentes, além de furacões, maremotos e bastantes vulcões em atividade espalhados pelas diferentes ilhas de Zio. E tudo isso com uma atividade bem elevada, o que torna a vida uma constante incógnita. Mas não bastasse tudo isso, o que tornaria um planeta bem difícil, dado a incidência e frequência de catástrofes que ocorrem em um curto período de tempo, outro fator crítico é a presença dos mais temíveis predadores e líderes do topo da cadeia alimentar dos seres que habitam Zio. Os dinossauros, como conhecemos aqui na Terra, coabitam Zio com os Nodorianos, e eles são implacáveis e irracionais, mas extremamente fortes e outros muito rápidos, tornando assim a vida dos Nodorianos uma espécie de luta pela sobrevivência a qualquer custo. Pesquisas revelam que essa luta segue há milhões de anos, e que diferentes espécies humanas habitaram este planeta, mas muitas delas já deixaram de existir, e apenas uma conseguiu prosperar e ter êxito em seu desenvolvimento. Apesar de desenvolverem a capacidade intelectual, ou seja, serem capazes de pensar, os Nodorianos e suas espécies semelhantes viviam num mundo hostil e dominado por criaturas de forças absurdas que ainda eram caçadores ávidos e implacáveis e que viviam e evoluíam para se tornar os melhores nisso. Então não foi nada fácil para os Nodorianos chegarem onde estão hoje. Por milhões e milhões de anos, eles pensavam e se desdobravam para tentar sobreviver e coexistir com esses temíveis caçadores que reinavam sobre a terra, o ar e o mar, onde cada pedaço tinha seu ecossistema definido, com sua espécie dominante, e no meio disso, uma espécie de bípedes com apenas um pouco de capacidade cerebral que foi por milhares de anos suprimida pelo medo de ser devorado a qualquer instante. Esses milhões de anos se arrastaram como um castigo para a civilização nodoriana, que sofreram ininterruptas vezes até chegarem ao ponto zero, a descoberta de Elmatraze, que ocorreu aproximadamente há 5.000 anos antes do ano zero para eles, que foi a fundação da cidade de Elmatraze. Praticamente todos os seres de espécie similar aos nodorianos viviam neste período a fugir de seus predadores, a caçar seus alimentos e a procriar, como qualquer espécie de animal faz. Agindo com seus instintos, eles simplesmente sobreviviam assim, e utilizavam da pouca energia que lhe restava para o pensamento para tentar organizar um grupo para maior eficiência dessas três ações. E foi onde o povo nodoriano obteve maior eficácia, e eles se expandiram e conseguiram migrar e explorar novas áreas com mais sucesso que as outras espécies, que às vezes brigavam entre si e se autodestruíam, tornando assim a prosperidade menos eficaz. Mas o povo nodoriano se tornou dentre as espécies humanas a de maior prosperidade antes mesmo de se estabelecer uma cidade, o que os pesquisadores afirmam ser fruto desse companheirismo e ajuda mútua que ocorre entre eles e sempre ocorreu, em prol de um bem em comum, no caso desse período, a sobrevivência da espécie.
E com isso, eles desenvolveram técnicas de caça e exploração que os permitiam obter alimentos e viver por mais tempo sem serem devorados pelos seus predadores ou simplesmente dizimados por uma manada descontrolada de uma espécie mais forte. Mesmo assim, estima-se que eles viviam em média 22 anos lunares. E ainda assim, eles conseguiram se organizar e criar grupos com líderes, subgrupos de caça, de guerra, de tarefas e de exploração. Desenvolveram também diferentes técnicas de camuflagem e conseguiram com essas artes sobreviver a diversos períodos e a diversos ataques dos predadores. Mas era óbvio que isso não possibilitava a eles fazerem mais. Foi então que um grupo de exploradores se aventurou a subir uma imensa cadeia de montanhas que ficava ao sul do território que habitavam. Foi uma árdua subida, mas pouco a pouco eles foram. Isso tudo comandado por um líder que acreditava que ao subir no topo da montanha conseguiriam ver todo o território e olhar onde cada espécie de aceroniano ficava. Lembrando que aceroniano era como os nodorianos chamavam os seres ou os animais que andavam na terra. E dessa forma teriam um ponto de observação para determinar locais seguros e locais de caça para eles. Essa jornada relata-se ter durado 400 anos lunares, até um nodoriano alcançar o topo da montanha e descobrir que, por ser tão alta, ele não conseguia ver muita coisa lá de cima, não servindo assim como o propósito para o qual foi primeiramente pensada. Mas não satisfeito, os nodorianos resolveram transpor a montanha, e ao começar a descida para o outro lado, após descer alguns 1000 metros, eles avistaram um local bem diferente de tudo que já haviam visto. E assim, pouco a pouco, começaram a fazer mais incursões para este local, que nada mais era que Omatraze. E logo foram descobrindo que, fora alguns friceronianos que lá frequentavam, não havia sinais de grandes predadores aceronianos, e logo começaram a transpor e explorar mais aquele pedaço de terra ainda pouco explorado por qualquer espécie. Com isso, com o passar dos anos, os nodorianos resolveram mudar e montaram um acampamento neste local. E assim o fizeram e viveram ali por aproximadamente 5.000 anos, do mesmo jeito que viveram todos os anos de sua existência, para então conseguirem dar o primeiro passo e se libertar das amarras opressoras que suprimiam a capacidade de pensar e agir dos seres humanos. Somente 5.000 anos depois, eles começaram a acreditar que ali talvez pudesse ser um local seguro onde pudessem evoluir como espécie e como civilização. Foi quando Travores Hells, o líder e habitante de Omatraze, resolve criar a primeira cidadela em Omatraze e, com isso, estabelecer seus primeiros conceitos e diretrizes de expansão, exploração e pesquisa. E foi onde tivemos, então, a primeira poeira a ser levantada do que hoje é a civilização nodoriana.